Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser atualização sobre a Ambev. Vamos falar um pouquinho sobre essa gigante, comentar sobre os dividendos, momento de preço atual, né? Se vocês pesquisarem aqui no Clube dos Dividendos, tem vídeos sequenciais da Ambev tratando bastante dos fundamentos, mas principalmente também uma ação já madura, como comprar bem, talvez vender. Vocês não sejam adeptos, mas a Ambev hoje, pessoal, pode representar mais uma oportunidade de uma pequena correção para, de novo, né, conseguir rentabilizar din-din para você trader, especulador e também para você investidor de valor longo prazo. Vou falar sobre os múltiplos e como eu desenho a minha estratégia, tá? Mas se vocês quiserem ver a prestação de contas, né, o histórico de vídeos da Ambev, só retornar, pessoal, tem bastante vídeo aqui da companhia, tá? Que é uma empresa bem caranguejo nos preços, né, mas que representa grandes oportunidades, simplesmente para quem tem ali aquelas ordens VAC, né? Ela respeita muito as regiões de preço. Bom, disclaimer na telinha, pessoal, vamos voltar. Vamos primeiro falar... vamos começar com esses gráficos de commodities que eu acho que é muito importante. Para você na M. Dias Branco, para você na Ambev, tá? Empresas que dependem aí de importação e não de exportação, elas não exportam, elas importam, tá? E que estão as duas, né? M. Dias Branco e Ambev, ligadas a suprimentos agrícolas, tá? Aqui eu trago um ETF chamado DBA, tá? O ticker no TradingView, para quem se interessar aí, é DBA, tá? Que é Investco DB Agriculture Fund, tá? Então, aqui basicamente todas ou boa parte das commodities agrícolas condensadas em um ETF. Exclui-se aqui as energéticas, tá? Então, nós temos no dia 16 de junho, 20 de junho, tá? O primeiro sinal técnico de que as commodities agrícolas, em suma, um geral de todas, não especificamente por causa da commodity, no caso da Ambev, né? Cevada, trigo, né? Que são o que ela mais importa. Mas aqui neste candle nós tivemos, tá? E esse gap principalmente, nós tivemos o sinal de inversão de tendência. Então a análise técnica ajuda também a dar um pouquinho de timing, tá? Então aqui topos e fundos ascendentes, aquela coisa bonita. De repente uma distribuição e crau, tá? Primeiro rompimento aqui em sequência de fundos anteriores. Bom, vou trazer o gráfico da Ambev agora. Então, dia 20 de junho, aproximadamente, foi esse sinal para baixo nos preços das commodities agrícolas, de maneira geral. E quando eu vou para a Ambev, o fundo da Ambev foi feito dia 17 de junho. Tá? Vou dizer para ti aí 2 dias, 3 dias antes. Tá? Então, pessoal, tem que se olhar como é que estão as condições macroeconômicas para, de repente, ser operacional, ser tático. Isso aqui é para quem é tático, tá? Na Ambev, para quem investe em valor, 12,80 era ponto nosso. Anterior, né? O ano passado não, né? O trimestre anterior, antes dos dividendos, era 13,25, 13 alguma coisinha. Tá? Então a gente conseguiu comprar muito bem a Ambev e essa região atual, né, a partir ali dos R$15, é uma região tática ali. Você tem que estar mais de olho em comprar menos quem é longo prazo e principalmente holder e investidor de valor, na minha opinião, acreditando em um cenário mais lateral, ainda lateral para ela, tá? Assim como caso ela venha abaixo agora dos 14,34, pessoal, não mais nos 12,80, acho, não tem o cenário básico que ela volta aos 12,80, mas tem o que ela pode vir e deve vir aos 14,34 ou menos. A partir dos 14,34 volta a ter a região interessante de bons aportes. Essa é a minha opinião, mas eu já volto para esse gráfico, pessoal. Então a primeira condição para ficar namorando a Ambev, tá, é a condição dos preços das commodities, tá? Principalmente as agrícolas. Quanto menor os preços, quanto mais caírem, mais a Ambev lucra, mais fácil fica os termos de troca para ela. Tá? Olhar também a participação entre Heineken e Ambev na parte de alcoólicos, sempre importante, mas esse impacto foi lá em 2017 e 2018. Tá? Nesse momento, a Ambev já estabilizou o seu lucro e voltou, tá, a ter receita crescente e lucro crescente. E esse ano especificamente, pessoal, estamos falando de ano de Copa do Mundo, ano de eleições, então assim, mais justificativa para beber é impossível, mas nós também temos acompanhamento aí dos não alcoólicos que está indo muito bem, tá? De certa maneira consistente, Ambev muito consistente. Bom, qual é a outra variável importante? Dólar, tá? Então o dólar cair faz bem para a Ambev. Então nós vimos o dólar também em julho marcar topo, tá? E desde então arrefeceu. Então esse mundo aqui, ó, gráfico de commodities caindo e dólar caindo, para boa parte das blue chips brasileiras é ruim.
tá? Os termos de troca pioraram. O Petro não, porque o petróleo não caiu tanto, né? Mas vamos colocar que o petróleo caiu também, vai. Petro vale, tá? É ruim. Dólar caindo, commodities caindo, é um cenário ruim, tá? Agora, para M. Dias Branco e para a própria Ambev, é o melhor cenário dos mundos, tá? Então é importante ver essa queda, tá? E essa correlação também se vale, tá? Se você acha que o dólar... Eu considero que o dólar vai ficar lateral. Entre 4,96, 4,92 e 5,11, 5,18, mas 5,11 ali principalmente. Nesse momento está negociando a 5,17, um pouquinho acima do que eu acho que vai ser a média para os próximos meses. Tá? Até o final do ano, acho que o dólar fica entre 5,11 e 4,96, 4,92. 5,11 e 4,92. Eu vou acreditar que o dólar, então, vai, pela primeira vez, pessoal, em 2 anos, vai lateralizar em um range menor. A espera aí das eleições, tá certo? E também eu estou com a aposta, já comentei para vocês, que as condições macroeconômicas vão perder volatilidade. Tá? Não vão cair e nem subir, vão simplesmente lateralizar. Quais condições são essas? Câmbio, dólar, commodities, juros e inflação, certo? Acho que todas vão perder ali tração de volatilidade, tá? E vão lateralizar. Bom, qual que é a parte positiva da Ambev, né? Eu sempre trago nos meus vídeos caixa livre, pessoal, e dívida zero, caixa livre. Então tem dinheiro para investir caso apareça uma nova concorrente, caso ela queira abrir uma nova marca, né, investir em marketing, etc. Então aqui, pessoal, é uma empresa reloginho que super quadrada, né, super caranguejo. Vejam o preço dos ativos de 2013 para cá, né, não há evolução entre os 18, tá, e os 10, 12 aqui. Ela anda. Então eu vou ser tático, aonde é meu alvo máximo, os 18, os 17, e aonde sempre vai ser interessante para mim, tá, abaixo dos 13, tá, abaixo. Principalmente agora os 14, né? Porque o momento, pessoal, é mais positivo para ela. Porque eu tenho no médio prazo o dólar mais com cara de descer. Por quê, pessoal? Porque o Bruno está chutando? Não, porque o juros está alto. Então, juros fortes, dólar fraco. É a condição que deve sempre pressionar a moeda até que a gente comece a cortar juros de novo. Tá? Então, nesse momento, eu acho que o dólar vai se manter ainda nesses 4,92 e 5,11, mas até as eleições. Passou as eleições, se não houver nenhuma loucura fiscal, certo? A gente deve ver esse dólar arrefecer, porque os juros vai continuar, pessoal. Vai continuar por um bom tempo alto. Tá? Uma empresa de ROIC aí de 20%, né? Então uma entrega muito boa da Ambev, um espetáculo. E o dividendo só que não é lá grande coisa, pessoal, mas consistente, tá? Eu vou trazer para vocês os dividendos líquidos dos últimos anos, tá? Vamos lá. Que é o gráfico do dividendo líquido, tá? Já tirado aí os 15% de JCP. É natural você estar pessimista em relação aos dividendos, né? Principalmente de 2016, 2017 para cá, quando veio uma crise econômica em 2016, pós-bonança, normal dentro dos ciclos de negócio, ciclos econômicos, mas 17, 18, pessoal, não só crise, mas também nós tivemos aqui, principalmente em 17, a Heineken, e em 18, o começo do corte dos juros, tá? Aqui no Brasil, corte da Selic e fortalecimento do dólar. Quando começamos a cortar juros, o dólar começou a subir, tá? Então, o mundo ruim aqui e as commodities começaram a subir, principalmente as agrícolas, a partir de 2016, tá? Principalmente em 2017 para frente. Então, na minha opinião, tem que entender que o ciclo de 2017 para frente foi muito ruim para a Ambev. Tá? Por quê? Uma nova concorrente, gigantesca concorrente, entrou aqui no Brasil, forte, Heineken. Tá? 2, commodities começaram a ficar mais cara e dólar também. Então ela começou a comprar, a importar a preços mais cavalares em um ambiente de maior concorrência. Poxa, era de se esperar os dividendos sofrerem um pouco e o lucro também sofrer um pouco. Qual que eu acho que é a média que a gente deve esperar, pessoal? Entre 40 a 50 centavos ano. Tá? Essa é a média que a gente deve esperar, entre 40 e 50 centavos. Tá? Fazendo uma continha de padeiro rápida para vocês aqui, se você espera 50 centavos por ano e é Barsi, né, 6% em cima disso, você quer nos próximos 12 meses após o aporte, o preço teto dela é 8,33, então ela estaria cara. Tá? Então, por dividendos, eu não acho que é interessante a Ambev, simplesmente por dividendos. Agora, aonde ela se torna interessante? Uma empresa defensiva e principalmente defensiva para carteira, tá? Uma empresa de um consumo que não é, vamos dizer assim, é um consumo não cíclico,
tá? Olhando aí para os produtos da companhia, é um consumo não cíclico. Se você olhar para a demanda, se você olhar para a receita da companhia, sempre apontando para o norte, tá? O que pode diminuir ali é margem, tá? Por causa de concorrentes, certo? Uma empresa que tem caixa. Então, eu acho que ela é uma posição tática na carteira. Não é aquela posição das compras mensais, por exemplo. Você não pode ser muito, entre aspas, holder com a Ambev, porque você pode comprar em topo de ciclo. Tá? Porque ela acaba sendo dependente, apesar de ser um consumo não cíclico, acaba sendo dependente aí de preço de commodity e também de câmbio. Tá? Então a gente tem que entender um pouquinho. Eu acho que os últimos de 2017 até 2019 e 20 foram os piores anos. Tá? 2020, 21 e 22 a coisa tende a melhorar, tá? Porque ela mudou a sua estratégia, comprou algumas cervejarias, por exemplo, regionais, começou a mudar também o tipo de venda de cerveja. Então hoje tem cervejas aí gourmet, eu sou um tomador de cerveja, então eu manjo. Então ela conseguiu ali pular para o puro malte rapidamente, e no mercado de não alcoólicos ela mantém uma posição de muita relevância. Então eu acho que o pior já passou. Tá? Ela tende a ser precificada aí não mais de 13 para baixo. Eu estou colocando aí 14, tá? Ganhando R$1 no valuation. Então 14,34 aqui é onde eu acho que vai ser o desconto para esse fim de ano, pessoal. E ela pode, e é meu cenário base, invadir, tá, as máximas em 17,6, 17,9, primeiro alvo, e depois 17,89, 18,63, se as coisas caminharem muito bem. Ou seja, dados econômicos ajudarem o dólar a arrefecer ou continuar estável e as commodities também continuarem estáveis. Tá? Então eu estou acreditando que commodity e dólar vão lateralizar, logo a Ambev vai continuar crescendo o lucro, porque alguns eventos específicos, final de ano é sempre um momento mais interessante para o Icon, tá? Então a Ambev deve rumar para os 17 ainda esse ano, é minha opinião. Outro estudo, e para finalizar o vídeo aqui, pessoal, é de preço-lucro. A evolução do preço-lucro de 2020 para cá, 2019, perdão, né? 2018, 19 para cá. Então, greve dos caminhoneiros, tá? Chegamos aqui a 20 vezes lucro, tá? Depois o Covid, chegamos a 13, 14 vezes lucro. Então eu já tenho bem definido que a Ambev hoje está no meio do caminho, tá? É próximo ali entre os 17 a 20 lucro, tá? Os 14 e 13 é oportunidade novamente, caso volte. Vamos supor que o preço das ações fiquem até outubro laterais, tá? Só que aí outubro vem o resultado e joga o lucro lá para cima, resultado recorde para a Ambev, que é possível, auxílio, PEC, etc, consumo, é possível. Aí esse preço-lucro vai lá para baixo, mesmo que o preço das ações continue ali em 14, 15. Essa é a minha projeção, tá? Em que a gente vai ter um resultado bom terceiro tri e as ações vão estar laterais antes de bater nos 17, vão estar abaixo ali dos 16, tá? E aí vai surgir essa oportunidade aí, tudo abaixo dos 16, 15 até os 17 pelo menos, tá? E quando nós tivermos uma condição econômica melhor, a Ambev para mim tem total condições de ser negociada de novo, tá? A 20 vezes lucro, tá? Pela condição de caixa, tá? Por tudo aquilo que a empresa representa aí de eficiência operacional. Certo? Então eu vou trabalhar esse preço-lucro aqui, vou trabalhar também os pontinhos que eu compartilhei com vocês. O melhor dos mundos para mim, para minha análise, então seria: Ambev sofre uma queda até os 14,34, tá? Aqui ela lateraliza, tá? Entre os 14, os 13 eu não acredito que vai chegar, mas entre 14,50, 14,20, 14,34, tá? Para que até o final do ano a gente consiga fazer mais uma expansão. Essa expansão tem destino em 17,6, 17,9 e, quiçá, 17,89, 18,63, tá? Mas o principal é a região dos 17 mesmo. Certo, pessoal? É isso. A minha análise da Ambev. Deixe nos comentários se vocês gostaram ou não. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.